aquilo que ninguém mais pode fazer. Tu és o psicólogo dos psicólogos, Senhor. Nós ouvimos nesta manhã que não existe um nível tão grande de rejeição, de opressão ou depressão onde a tua voz não possa chegar. A tua voz chegou nos ouvidos de Lázaro e ele estava morto. Tua voz é como um relâmpago que traz vida, ele não há mais vida. Tu és poderoso, nós cremos na tua palavra. Assim nós oramos, te agradecemos, e que a nossa condição humana não seja um fator impeditivo para o teu mover aqui neste lugar. Senhor, eu me quebranto diante de ti, Senhor. Confesso que sem ti não sou nada. Que eu venha a ser tua boca nesta noite, e que a condição humana dos meus irmãos não seja um fator impeditivo para que a tua voz fale aos corações deles. Assim eu oro, te agradeço, para a honra e para a glória do teu nome. Aquele que crê, diga amém, glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor. Pode aplaudir porque a vitória virá. Creia nisso, a vitória virá. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Podem sentar. Os irmãos, hoje eu vou devagarzinho pela beirada, que a gastrite já atacou, né? A gente vai devagar. Vamos devagar e Deus é bom, Deus vai nos ajudar. Não é isso? Nós estamos vendo Davi. Acho que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas também é o homem dos dramas familiares. A gente for olhar na Bíblia, nossa, quantos dramas familiares Davi não teve. Com seu filho, a sua filha, violência sexual dentro da família. Nossa, acho que Davi, apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, eu não quero titular ele com outro título. A Bíblia vai falar que ele é um homem segundo isso, ele não perde isso, ele não perde a essência nisso, mas é o homem dos dramas familiares. Davi aqui está vivendo um drama difícil. Imagine o sogro querendo matar o genro. É isso que está acontecendo aqui. Saul quer matar Davi. O sogro está perseguindo o genro. O sogro quer tirar a vida do genro. Você conhece algum drama familiar nesse ponto? Onde o sogro tenta matar o genro tem que fugir do sogro. Davi se esconde em deserto, Davi se esconde em caverna. Sabe, no território israelita já estava difícil para Davi se esconder. Davi teve a chance sim de matar a Davi, mas entendia, ou melhor, de matar a Saul, mas ele entendia que Saul era ungido do Senhor, apesar de estar fora do rumo, fora do prumo, estar fora do que Deus queria para a vida dele. Davi temia a Deus a esse ponto. Então Davi fugia de Saul. E esse era o drama de Davi. Aqui, ao sogro, querendo matar o genro. Nós vivemos aqui alguns dramas aqui nessa casa. Vivemos alguns dramas dentro da família de fé. Pastor, deveria me envergonhar por isso? Bom, tem coisas que nós vamos viver. Tem situações difíceis demais para a nossa família, difíceis demais para caminhar. Sabe, às vezes nós oramos pela família de outros, mas a nossa família também tem pessoas carecendo de oração. Às vezes nós somos usados de uma forma tremenda e sobrenatural, onde Deus traz cura, mas a nossa família tem gente enferma. Sabe, Davi, apesar de ser ungido do Senhor aqui, já tinha sido ungido, mas Davi estava vivendo um drama. O sogro dele queria matar ele. Um dos muitos dramas, não é isso, presbítero, que Davi queria viver dentro da sua casa e da sua família. O que não impediu, não foi fator nenhum impeditivo dele ser chamado, e é chamado ainda hoje, como homem segundo o coração de Deus. Às vezes nós queremos nos desqualificar pelos dramas que vivemos. Sabe, tem gente que é crente, mas o filho não é. Tem gente que é uma bênção, ora pelo filho de todo mundo, mas o filho está desviado. Tem gente que ora, mas o marido está no álcool, né? Está nas drogas. A gente ora por cura, mas tem gente dentro da nossa casa em depressão. São os dramas que a gente vive como família. Sabe, mas o que eu quero dizer nesta noite é que isso não é fator impeditivo para que Deus possa agir na tua vida de uma forma sobrenatural. Não, você não entendeu. Isso não é fator impeditivo para que Deus possa agir na tua vida. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, tem que crer nisso. Então a dificuldade ela vem. Jesus vai dizer que esse mundo é um mundo de aflições. Sabe, tem coisas que nós não vemos, tem coisas que se desenvolvem dentro da nossa casa. Preferências, são lutas, são guerras, pouco caso, o sentimento de orfandade que invade. Aqui tem homens, mulheres, que mesmo depois de uma certa idade, o sentimento de orfandade ainda assombra a vida deles. Já eram para ser resolvidos enquanto algumas questões, mas ainda não são. Traumas do passado, traumas da infância, punhalada, abandono, pouco caso, violência sexual, doméstica. Tem gente que carrega isso durante toda a sua vida. Então quando eu olho para Davi, eu começo a entender por que ele é um homem segundo o coração de Deus.
Ele é um homem que ele consegue fazer algo errado aqui e ele consegue estar totalmente quebrantado um pouco mais na frente. Vamos ver que Davi, ele cai com Betseba e o profeta vai aparecer para ele depois de quase 10 meses. Davi está com o coração endurecido porque o filho já tinha nascido. O filho não nasce de uma hora para outra. Você pode até mudar a página na tua Bíblia de uma hora para outra, mas se passam 10 meses ele julgando, 10 meses Davi reinando, 10 meses Davi cuidando das coisas do Senhor, mas endurecido, quebrantado e adulto. 10 meses endurecido. Até que o profeta chega para ele e ele cai em cima. Sabe, bastou Deus mandar alguém, bastou para ele cair em cima. Davi está orando pelo filho, está vestindo pano de trapo e saco. Davi está grande luto, pedindo, tentando mover o coração de Deus. Aí a criança morre, daqui a pouco Davi ele troca as suas vestes, pega a roupa real, ninguém entende nada, mas se eu estava chorando agora, mas a criança já não é morta. O que Davi queria era tocar e mudar a trajetória do que estava acontecendo, mas se não pôde mudar, ele entendia que Deus era Deus da vida dele. Vamos ver Davi em Salmo 51, totalmente quebrantado. Não afaste de mim a tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi não tinha medo de Jebuseu, Davi não tinha medo de Filisteu, Davi não tinha medo de Saduceu. O único medo de Davi era que o Senhor se afastasse dele, era a não presença de Deus na vida dele. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer nesta noite para a igreja? Eu estou querendo dizer para as famílias aqui que o nosso maior desafio é não sair da presença do Senhor. Sabe, punhalada não mata crente, guerra não mata crente, dificuldade e dramas familiares não mata crente, mas a falta da presença, a falta da unção, a falta das mãos do Senhor sobre as nossas vidas podem nos levar para o buraco. Davi entendia que ele sozinho não era ninguém. A partir do momento da unção vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e ao mesmo tempo ele saiu, o espírito maligno se aposta de Saul. Crente não pode se desviar, porque casa não fica vazia. Se Deus não opera, se Deus não está, alguma coisa vai entrar. E é por isso que nós temos que estar na presença dele. Está na guerra dando glória a Deus, está na luta louvando e exaltando o nome do Senhor, está no drama familiar, mas entendendo que Deus é bom e poderoso para mudar a nossa trajetória. Aleluia. Continua olhando da arca. Nós falamos de manhã, continua olhando da janela. Solta pombo, solta corvo. Um dia eles não vão voltar, as águas vão baixar. Deus pode fazer soprar um vento, pastor, mas na minha vida as águas estão altas há muito tempo. Se eu não sabe o meu drama familiar, se eu não sabe aquilo que eu vi, Deus ele tem o seu tempo para agir e a sua forma de fazer. Foi orado aqui, o coral estava aqui. E foi orado aqui, o presbítero Fábio estava orando sobre a questão do processo. O processo ele é doloroso, a gente não entende, talvez se Deus falasse. O que nós teríamos que passar, viu, irmã? Irmã, se Deus falasse no início o que nós deveríamos passar, desistiríamos no meio do caminho. Por isso que Deus ele vai falando de acordo com as nossas caminhadas, devagar. Assim a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés e luz. Cada caminhada, tem coisas que Deus falasse no início, a irmã Selma nem entrava, a irmã Selma nem começava, o irmão Cosme nem começava, voltaria da porta se Deus falasse no início. Mas depois que Deus vai desenvolvendo, ele vai dando a trajetória, vai mostrando que todo o processo é para o nosso crescimento, é para a honra e para a glória do nome dele. Nós vamos entender que sem processo não chegaremos nunca no propósito. É necessário para entender o propósito passar pelo processo. Pastor, o que o Senhor está dizendo tudo isso? Davi não reinou de uma hora para outra. Sabe, do momento da unção até Davi reinar em todo Israel, passam-se anos, irmãos. Nem todo mundo olhava Davi como homem de Deus ou como ungido do Senhor. Não é bem assim. Mas Davi permaneceu. Se olharmos os salmos de Davi, são salmos lindos. Os salmos de Davi. Quebrantado, quebrado, não, salmos lindos. O presbítero Léo, ele fala que ele é batizado no ministério do choro. Irmãos, salmos lindos, os salmos de Davi. Quebrantado, o Senhor é meu pastor, na versão original, e ele não me faltará, é o que está dizendo. Sabe, pode vir guerra, pode vir luta, pode vir falta de dinheiro, doença, enfermidade, mas ele nunca faltará na nossa vida. Isso é o que está dizendo ali na versão original. Aqui Davi está sofrendo um drama. Davi ele está fugitivo, o mesmo homem que as mulheres glorificaram, o mesmo que o povo falava. O povo é interessante, muda muito rápido, né? A trajetória e a posição. Não, o Davi que era aclamado, agora é o Davi fugitivo. Quem diria? Não é isso? Às vezes a gente está numa situação muito boa, daqui a pouco ele está numa situação muito ruim. Parece que a roda gira, né? E quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para o meio. E a gente não imagina que vai passar algumas coisas. Agora Davi não tinha mais para onde se esconder no território de Israel. Agora Davi ele vai para onde? Ele vai para o território dos filisteus. Davi vai se envolver com os inimigos, irmãos. E Davi aqui ele está fazendo um jogo duplo. Porque ele está falando para os filisteus que está indo contra o pessoal dele. Mas na verdade Davi está matando quem é contra o povo de Israel. E alguns vão dizer que esse é o período negro da vida de Davi. Davi matou muito, e muitas das vezes sem direção de Deus.
muito do que ele fez nesse período, que vão chamar de período sombrio e negro da vida de Davi, porque Davi ele não ia a favor dos filisteus, pelo contrário, ele pegava o povo que era contra Israel. E aí os filisteus deram Ziclag para Davi. Mas então, o que significava Ziclag para Davi? Ziclag era a sua casa forte, é onde estava a sua família, seus filhos, onde estava a família dos 600 homens que estavam com Davi. Davi tinha um exército pessoal, sabe? E fora os homens que estavam na caverna de Adulão, chamados valentes de Davi. Os homens eram catíssimos, desculpa aqui o termo, mas na arte da guerra ainda tinha os gadidas. Dá uma estudada sobre os gadidas. Ages como a corça, aparência como o leão, sem cicatrizes, cabelos grandes, eram terríveis e temíveis na arte da guerra. Davi não era o único não, os homens de Davi eram tão bons quanto Davi. E eu declaro aqui nesta noite que os homens e as mulheres desta casa serão tão bons contra a gente, contra a liderança desse lugar. É necessário isso para que a obra cresça, sabe? É necessário entender isso. Davi era um grande estrategista. Quando o Espírito vinha sobre Davi, não tinha jeito, não tinha inimigo certo. Os homens entendiam isso, chamavam a lâmpada de Israel, sabe? A lâmpada é alguém que dá um norte, alguém que é referência. Por que nós oramos pelos homens de Deus? Para que eles permaneçam as mulheres de Deus. Nós precisamos de referência. Nossa maior referência vai ser sempre Cristo, mas ainda assim existem homens e mulheres que são referência para nós, que Deus possa segurá-los firmes na nossa geração, porque o que mais tem na nossa geração é escândalo. Então que Deus possa segurar com o braço forte os homens e mulheres de referência. Agora Davi ele está do lado dos filisteus, Davi está do lado dos inimigos, tá? Davi está ali, Davi assim, era um homem muito íntegro em relação a isso. Ele conquista a confiança. Como se dividiu os filisteus? Eram vários príncipes, não tinha um príncipe só. Tanto que Golias era de uma região, e quando eles iam para a guerra, eles juntavam os príncipes, juntavam os exércitos, e Davi agora está indo para uma guerra meio complicada. Eu não entendo muito bem o que se passava, eu não quero conjecturar, o que a Bíblia não diz, ela não diz, mas alguma coisa Davi estava passando porque ele quer ir para uma guerra contra o povo dele. Davi está do lado dos filisteus, houve guerra entre Davi e a casa de Saul, mas aí é uma casa lutando pelo reinado, não contra o povo todo. Davi ele vai para a guerra, irmãos, e por misericórdia, um dos príncipes vão dizer, mas esse não é Davi? Não é Davi o campeão de Israel que matou Golias? Como é que ele vai numa guerra com a gente, chegando lá, ele vai se voltar para o outro lado e o negócio vai ficar estreito para a gente? Porque não adianta, irmão. Quando família é família, o pessoal pode até bater, a gente pode até brigar, mas se levanta um outro povo contra a nossa família, a gente vai para o lado da família. Não tem jeito, tem algo que fala mais forte, sabe? Eles vão temer que Davi viesse passar para o lado dele, porque Davi fazia parte do povo de Deus. E agora, como Davi está indo para uma guerra contra o próprio povo de Deus, olha para alguém e fala assim, a tua guerra não é comigo. Fala para o irmão que está do teu lado, entenda isso, a tua guerra não é comigo. Tem gente fazendo guerra com o irmão dentro da igreja, em luta, sabe? Mas a tua guerra não é com o pastor que está aqui pregando, não é pessoal, tá? Se é de Deus, come, guarda, come, porque vai fazer bem para a tua vida. Mas Davi vai para uma guerra contra o próprio povo. E aí os príncipes vão se levantar, peraí, esse é Davi. Esse é o Davi que as mulheres cantavam, que Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Esse é o Davi que era exaltado. Se ele vier conosco, se ele entrar, emparelhar ali na linha de frente contra Israel, ele vai passar para o outro lado. E mais uma vez eu entendo porque Davi, o presbítero, é considerado o homem segundo o coração de Deus. Saul morre, Jonas morre, e Davi chora pela vida de Saul. Quantos aqui choram pela vida daqueles que te perseguem? Quantos daqui conseguem chorar pela vida daqueles que quiserem teu mal, que não quiseram teu avanço? Davi chora e entra em luto pela vida de Saul. Jonas era amigo de Davi, mas Saul queria matar Davi. Mas ele entendia que era ungido do Senhor. E isso aqui é muito quebrantado. Ao mesmo tempo que errava, mas é muito quebrantado. É um nível de quebrantamento que é difícil ter. É difícil ter. Tá? E ele vai para a guerra, mas ele é barrado na guerra. O problema é que enquanto ele está indo para a guerra, Ziclag, sabe, só a cidade forte, onde estava a sua filha, os filhos, onde estavam as mulheres, Davi não era casado com uma mulher só, onde estavam as mulheres dos seus soldados. Não tinha ninguém tomando conta de Ziclag. Ziclag é saqueada. Os amalequitas, um povo nômade, entra em Ziclag e pega tudo, bota fogo. Mas Deus é tão bom que vai dizer a palavra, porém a ninguém feriram, porém a ninguém fizeram mal. Sabe o que eu entendo? Que a gente tem que dar glória a Deus em todo o tempo. Apesar dos nossos erros, dos nossos deslizes,
Poderia ser pior, mas Deus tem cuidado de nós. Esse porém aqui deixa muito claro que a mão de Deus estava sobre ele, mesmo a situação parecendo fora de controle, mas Deus jamais vai sair do controle, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o poderoso, Ele é aquele que faz. Jamais Ele vai sair, mas parecia que estava fora de controle. Davi, ele volta, ele é impedido de guerrear. Sabe quando você se prepara para orar por alguém, você vai fazer aquela visita, vai para casa, no meio do caminho Deus te impede, volta, porque não é tempo. Davi, ele vai entrar numa guerra que não é dele, numa guerra que ele não deveria estar. O que acontece quando a gente entra em guerra que não deveríamos estar? A nossa casa fica desguarnecida, os nossos ficam de qualquer maneira. Sabe, tem gente lutando e a batalha é demais. Tem batalha que você não deve nem entrar na batalha, porque Deus não te chamou para entrar naquela guerra. Pastor, mas eu estou trabalhando pela minha família, e ainda assim tem famílias desguarnecidas. Você está trabalhando para ganhar o sustento, está trabalhando para dar o melhor para o seu filho, mas às vezes o melhor para o seu filho é a tua presença, o melhor para o seu filho é você estando lá. Nós entramos em guerra o tempo todo. Sabe, eu poderia ter uma carreira brilhante, eu poderia ter uma carreira brilhante. Eu estava fazendo uma prova, queria melhorar muito a nossa vida, mas quando eu estava fazendo essa prova, o meu filho começou a ter problema na escola. Quando eu me afastei dele, porque eu tinha que estudar de madrugada, eu tinha que vir à noite, Miguel ficou suspenso. Miguel estava descendo um colchão numa ladeira. Eunice falou: teu filho está precisando de você. Eu desisti de estudar para a prova, eu desisti de fazer a prova, eu desisti de fazer as viagens que eu tinha que fazer, para poder olhar para minha casa, para que os meus não se perdessem. Sabe, tem batalhas que não devem ser travadas, tem batalhas que você não deve ir. Sabe, alguém falou para o presbítero Léo: tu tem que pegar a tua família e sair para algum lugar. Tem filho de crente que não quer nem mais saber de igreja hoje, porque vê o que o pai passa, a dificuldade que se passa muitas das vezes dentro do ministério. Sabe, tem para entrar na guerra? Sabe, tem crente que não vive sem uma guerra. Quando não tem guerra, ele inventa. Está em tudo que é consagração, muita batalha. Pastor, tem que buscar. E vai para monte e volta para monte. A casa está toda quebrada. Tem hora que a gente vai ter que parar. Vai ter que escolher a guerra que tu quer travar. Vai ter que pedir, Senhor, me dá discernimento. Qual é a luta que eu tenho que travar? Qual é a batalha? Tem gente que quer estar a batalha na vida de todo mundo. Sabe? Às vezes a gente quer orar por quem está lascado, mas não pergunta para Deus por que o lascado está lascado. Você já parou para pensar que pode ser a mão de Deus sobre a vida dele? Tu se meter ali, vai sobrar a mão de Deus, porque a mão dele é grande, irmão, sobra para todo lado. Você já parou para orar? Pai, eu devo entrar nessa guerra? Porque tem gente que está lascada, a gente quer entrar, tudo a gente quer entrar. Tudo a gente quer orar e fazer jejum e buscar pela vida do irmão. Mas será que você tem que buscar? Será que Deus te chamou para isso? E a sua casa? Davi, quando vai para a guerra, esquece que Ziclag não tem ninguém. Davi vai para uma guerra que não deveria estar. Sabe, eu quero falar de guerras que não deveriam ser travadas. Quero falar nesta noite de crises familiares. E quando você está travando uma guerra achando que está fazendo melhor, pode não ser o melhor. Davi, quando volta para casa, está tudo saqueado, está tudo queimado. Imagina 600 homens orando. E aí que a gente vê que o líder não é muita coisa. Agora vamos apedrejar a Davi. O líder, se acertar, glória a Deus, aleluia. Se ele errar, pastor levantou errado, pastor não orou, pastor está sem missão, desce a lenha, desce a madeira. Nada mudou. Nada mudou. O mesmo povo que andava com Davi, o mesmo povo agora, o chefe de família também é assim. A mãe também é assim. Se ela acerta, amém. E se erra? Ela não serve mais. Basta morrer. Vai dizer a Bíblia aqui que Davi alcançou a sua voz de tanto chorar. Olha para alguém e fala assim: tem momentos que você precisa chorar. A gente quer ser forte, a gente acha que tem momentos para chorar. Temos que respeitar as estações. Tem tempo para abraçar, tem tempo para sorrir, tem tempo de largar. Tu não pode ficar preso na mesma estação. Estação melancolia, estação depressão. Ficar lá a vida toda naquela estação, para deixar de viver outras coisas. Mas as estações na nossa vida é algo comum. Tem tempo para chorar e precisamos chorar. Sabe, Davi vai chorar, mas por que ele chora? Ele olha e não vê opção. Tem gente querendo apedrejar Davi, tem gente apontando para Davi dele. A gente vê aqui a família de fé em crise. Crise dentro da família de fé. Tem crise dentro da igreja, pastor? Tem, só não vai ter no dia que Deus completar toda a boa obra que Ele tem para fazer. Vivemos uma tensão. É chegado o reino de Deus, o Jairo ainda não. Deus já começou a obra, mas não completou. Quando esse corpo for incorruptível, seremos perfeitos. Prova e glória do mais, até lá, a velha criatura está subjugada pela nova criatura, mas está aqui ainda, está aí ainda. Sabe, Davi, ele chora, porque ele não tem o que fazer.
Davi ele chora até não ter umas lágrimas em Davi. Os homens de Davi choram e querem apedrejar Davi. Eu imagino as pessoas querendo te matar e tu sem força para nada, nem se defender. Sabe, tem horas que a gente não consegue nem se defender, irmão. Vem uma enxurrada de guerra, vem enxurrada de luta, vem enxurrada de a gente quer fazer o melhor e fazendo o melhor a gente ainda é, né? E vê um montão de coisa sobre nós, mas Davi ele só chora. Diz a Bíblia que Davi se esforçou no Senhor. Sabe, não sei qual é o teu nível de guerra, de batalha, mas tem um segredo de Davi: ele se esforçou no Senhor. Se esforça no Senhor, busca no Senhor. Pastor, estou orando, parece que nada muda. Eu sei, tem horas que parece que Deus não está do outro lado da linha, mas Ele está, Ele só não se manifestou mesmo. Sabe, o manifestar dele é por conta dele. Sabe, nós vemos alguns homens na Bíblia é que o problema deles, assim como Abacuque, nós vemos a questão de Abacuque, e o outro levita, qual é o nome dele, que eu preguei aqui há pouco tempo? Asaf. O problema de Abacuque e de Asaf era com a soberania de Deus, era com a forma de agir de Deus, sabe? Eles tinham uma dificuldade, e tem gente aqui com o mesmo problema, sabe? Questionando a soberania. Por que, Senhor, que é assim? Por que o Senhor não entra? Por que eu faço a tua obra? Parece até que eu taquei uma pedra na cruz, sabe? Parece que eu estou em pecado, né? Não é possível, pastor. Soberania, por que ele é? Por que ele não entra? Por que ele não muda? Por que ele não entrou? Por que ele não curou? Por que ele matou? Por que ele deixou morrer? Olha para alguém e fala assim: soberania. É o jeito dele, ele não precisa pedir conselho a ninguém para fazer. É da forma que ele quer e do jeito que ele quer. Tu se submete a isso, ou nunca vai entender o que Deus tem para a tua vida. Ou eu me submeto a isso, eu não vou entender. Soberania, eu não entendo, mas eu aceito. Eu não entendo, mas eu respeito. Eu não entendo, mas eu me submeto àquilo que ele quer. Sabe, Davi ele chora, mas vai dizer a Bíblia que ele se esforçou no Senhor. Ele vai mandar chamar o sacerdote Abiatar, ele vai mandar trazer a éfode, ou a estola sacerdotal. E alguém sabe por que ele manda trazer a estola sacerdotal? O que tinha dentro da estola? Qual o utensílio que tinha ali? Urim, Tumim. Eram duas pedras, não? Sim? Não é isso? Não. Onde ele ia consultar a Deus para ver se ele deveria ou não ir atrás. Olha só, quem é que não luta pela família aqui? Duvido. Você não ia nem consultar a Deus, você ia partir para cima, ia morrer no meio do caminho. A gente ia morrer, não. Mas, irmão, mãe virou leão, mãe virou leoa. TV é mãe, bravo. Mete a mão, pode ser mais fraca que mete a mão no filho, a gente tem que segurar. É verdade. A gente tem que segurar. Eu lembro que lá em Manaus um rapaz tinha a cara do pregador do barbudão, grandão, queria dar uma caixa de bombom para a Júlia. A Júlia apareceu com uma caixa de bombom, com 15 anos. Rapaz, a pastora virou um bicho. Quando eu cheguei para exercer na autoridade, o rapaz tinha sumido já. Jogou a caixa de bombom no rapaz, falou que nada é de graça nessa vida, ele que fique com o bombom dele, arrumou um rolo. Quem é que não vai? Arrumou uma confusão. Cadê o cara? Agora vamos enquadrar. Não tinha mais ninguém, só fumaça. O garoto nunca mais apareceu nem perto. Nem perto. E a Júlia doida para comer o bombom, né? Foi daquela vida. Não orar para aparecer, para te dar a caixa de bombom. Tua mãe expulsou. Pastora brava demais. Ele acha que é o pastor? A pastora vai mexer, mãe, mexeu com o filho, dá ruim demais. Dá ruim demais. Mas agora Davi parece que ele aprende a lição. Ele vai para uma guerra, eu não consultou Deus para ir para a guerra. Ele deixa Ziclag sem ninguém, e ele vai para a guerra que não era dele. E Deus precisa falar aos nossos corações, sabe? Trabalhar é bom, você precisa da tua renda para sustentar a sua família, mas o melhor de Deus é a sua presença. O melhor de Deus é você tomando conta daquilo que é teu. Porque não adianta lutar pela tudo que é guerra e a nossa casa está toda quebrada. Não adianta você lutar pela guerra de todo mundo e não estar orando pela guerra que está acontecendo dentro, debaixo dos narizes, dentro de casa. Davi agora não precisava orar, eu iria para a guerra sem orar, eu me conheço. Mexeu, levaram, eu ia atrás, mas Davi não, agora ele vai consultar a Deus. Olha para mim, você aprenda a consultar ao Senhor, irmão. Sabe, aprenda a consultar a Deus, equilíbrio. Aprenda para ver se vale a pena ou não entrar. Pastor, mas é a família, é claro que vale a pena, mas ele queria ter certeza da vitória. Tem guerra ou você vence ou morre todo mundo. Tem guerra que é tudo ou é nada. E se Deus não entrar, não há vitória. Sabe, Davi vai se esforçar no Senhor. Devo ir? Devo fazer? E a resposta é sim. Davi parte para a guerra. E a gente aprende outra coisa com a família de fé. Alguém é deixado para trás pelos exércitos. Os amalequitas deixam um homem para trás para morrer. É justamente esse homem que é deixado para morrer
que vai indicar para Davi aonde que os exércitos amalequitas estão. Sabe, não temos que deixar soldados para trás. Tem muitos soldados feridos, irmão, mas não podemos deixar soldados para trás. Sabe, essa é a tua família de fé e a gente ama você. A família não é perfeita, e se fosse eu não poderia estar aqui, você também não poderia. Mas dizer que não há quebrantamento, que Deus não habita nesse lugar, não é uma verdade. Sabe, a intenção de Deus é que você não fique para trás dessa família de fé. É que você venha para o centro, se levante, venha, porque Deus tem muito para fazer na nossa vida. Sabe, eles deixaram o homem para trás, o homem vai dar planta. Está morrendo de fome, Davi vai cuidar. Davi vai dar comida. Então se você não cuida, alguém vai cuidar. Se você deixar para trás, alguém vai se levantar para fazer. Se tu não senta para o teu filho para ensinar, o mundo vai ensinar, o amigo vai ensinar. Sabe, o homem mais velho vai chegar para perto e vai ensinar aqui, e vai ensinar da forma errada. Davi, ele vai acolher o homem que ficou para trás. E ele vai dizer, olha, foram para tal lugar. Foram para tal lugar. E aqui nós vemos o drama da família de sangue, mas também um drama da família de fé. A igreja é como uma família, isso é uma comparação, tá? Não é que exatamente uma família, alguns confundem isso. Alguns confundem isso, a igreja é como uma família. Essa comparação é importante, existem coisas aqui que são inerentes ao que acontece na família, nos lares, e como são. Tá, e agora Davi, ele vai atrás, e Deus já deu, não é melhor lutar quando Deus fala assim, ó, vai que eu sou contigo. Não fica mais tranquilo de tu guerrear, então para de bater a cabeça. Sabe, tem que orar pela tua filha, tem que tomar decisão, vai orar primeiro, dobra teu joelho. Vai pedir a Deus discernimento, direção, antes de tomar a decisão. Olha para o lado, sabe? Ziclag está sendo saqueada todo o tempo. Ah, pastor, minha filha já é casada, quem toma conta dela ainda é tua filha. Ainda é teu filho. Ainda precisa de sentar contigo, ainda precisa de uma orientação tua. Acredite nisso. Acredite nisso. Porque é dessa maneira que Deus nos enxerga. Não tem para onde correr isso. Certa feita eu falei para o Miguel. O Miguel falou, pai, quem é Júlia para o senhor? Eu falei, Júlia é minha flor, minha princesa. E conversando com ele, falei para ele, você é a extensão do meu braço. Você é a extensão da minha força. Ele ficou me olhando assim. Júlia é minha princesa, você é a extensão da minha força. Você é o meu filho, é o homem, o varão da casa. Você é a extensão. É aquilo que, quando eu não tiver mais força, você vai ter. Sabe, isso é importante isso. Às vezes as conversas que a gente tem mostram quem nossos filhos são. E a importância deles dentro de casa. Você que tem mais de um filho, e eu vou sair um pouco da mensagem, me perdoa a homilética, a hermenêutica, a exegese, sabe? Mas vou revelar aquilo que Deus está falando aqui no meu coração. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Então também não tem importância. Mas alguns entenderam o que eu estou falando, não é isso? Mas eu vou revelar aquilo que Deus está falando aqui no meu coração. Você que tem mais de um filho, não faça comparações com o teu filho. Sabe, cuidado que Ziclag é saqueada disso. Não olhe mais para um sem olhar para o outro. Olhe os dois. Cada um é de uma forma, de uma maneira. Não, eu falo que a Júlia com 15 anos, eu dava R$800 na mão da Júlia. A Júlia pagava o curso, a Júlia ia para o colégio, a Júlia pegava o ônibus. A Júlia juntava, deixava de comer e comprava uma camisa do Flamengo para mim no meu aniversário. Eu dava R$20, Miguel gastava tudo em bar na moda. Entendeu? Mas que eles parecem? Eu e minha irmã. A mesma coisa. Minha irmã está aqui, não pode me deixar mentir. Minha irmã ia para a escola, comprava para ela e trazia para mim. Meu pai trazia o Mirabel, comia o meu e queria comer o dela, e apanhava. Então assim, eu não vejo diferença. Minha irmã é uma bênção, eu me tornei uma bênção para o homem e para a glória do Senhor. Olha para mim e fala assim, ó, vai dar certo. Vai dar certo, tá? Mas cuidado, não deixa a Ziclag desvanecer. Presta atenção à sua volta, olha os sinais. Presta atenção no que está acontecendo com o teu filho, com a tua filha, sabe? Veja você querendo ajudar, querendo ganhar, você está perdendo. Tem momentos que você vai ter que parar, tem momentos que você vai ter que sentar e conversar. Vai ter que ouvir o que ele tem para dizer. Sabe, não seja um marido Nabal, um marido ignorante, sabe? Tua mulher precisa te alcançar. Às vezes você está em guerra, está em crise, mas Ziclag está sendo saqueado e você não está vendo. Homens na crise querem ficar sozinhos, igual animal ferido. Às vezes tua mulher não quer nada, ela não quer falar nada, ela só quer estar do teu lado. Sabe, às vezes não precisa, se não quer ouvir, não quer conversa, fala assim, ó, olha, eu não estou muito para conversa, mas posso ficar, mas fica aqui do meu lado, ficar quietinho. Homem tem isso, homem entra na caixa do nada, do nunca, do silêncio, a gente quer ficar quieto. Sabe, mas não se afasta na crise. Não deixa a Ziclag desguarnecida. Porque o inimigo vem nessas horas de crise, que o casal se afasta por causa das lutas, das guerras. E as guerras são muitas. Tem gente aqui, eu vejo muitas guerras aqui representadas em famílias aqui. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas vai se afastar, vai ser pior. Sabe, se não quer conversa, mas pelo menos fica perto. Se não quer conversa, mas pelo menos se junta. Não passa um tempão na sala, não, deixa a tua mulher aí, porque ele está cheio de problema, não.
Sabe, vai deitar com ela, olha. Sabe, mulheres de Deus, ouçam os seus maridos, sabe? Para ouvir, pergunta. Às vezes, pastor, tem hora que eu não entendo meu marido porque eu não consigo alcançar. Se somos uma só carne, você precisa estar disponível e ser alcançado pela tua esposa. Você que é esposa precisa ser alcançada pelo seu marido. Pastor, eu não sei, tem hora que ele chega assim, aí eu não sei como me importar, tem dia que ele chega assado, eu não sei o que fazer, não sou uma só carne. Precisamos ser alcançados. Sabe, o abismo que nos separa, porque tem gente que está até na mesma casa, sabe, fica junto, mas está separado. Parece que estamos juntos, mas estamos separados. Tem semana que eu sinto muito falta da pastora, mas como é que eu posso sentir falta dela? Se eu durmo na mesma cama que ela, eu estou em casa porque não estamos juntos. Sabe, chego cansado, a gente fala de problemas, a gente fala das questões da igreja, ora por um, ora por outro, mas não estamos juntos. Falando nisso, eu faço 24 anos de casada mesmo. Mas não, eu lembrei, 24 anos de casada amanhã, já 26, né? Precisamos estar juntos. Às vezes você está na mesma casa, dorme na mesma cama, mas estão separados. Separados pelas crises, separados pelas guerras, separados pelas lutas, separados pelas dúvidas. Ou estamos juntos ou não estamos juntos. Está perto de alguém aí que é cônjuge? Seu cônjuge olha para ele e fala assim para ela: ou estamos juntos ou não estamos juntos. Pode falar. Fala para ele assim: você precisa deixar eu te alcançar. Pode falar. Pode falar para ele: você precisa deixar eu te alcançar. Tem momentos que nós ficamos inalcançáveis, cheios de problema. É necessário. É só carne. Sabe, tirando Deus, a pessoa mais importante para você na terra, teu esposa. Mas e meu filho? Teu filho tu vai cuidar dele, ele só vai cuidar de você depois de muito tempo, quando você não conseguir mais cuidar. Hoje a gente cuida dos nossos pais, não é isso? Mas nesse momento, quem cuida de você é ele, quem cuida de você é ela. Então ela é a pessoa mais importante para você. Não é a igreja, mano, não é seu marido, seu esposa. Depois de correr disso. Você só esqueceu disso. Porque Ziklag às vezes fica desguarnecido, a gente vai passando por lutas e guerras, esquece. Ziklag é um lugar forte. Mexer em Ziklag é te desestabilizar. Davi fica completamente desestabilizado. 600 homens chorando igual criança, porque levaram as esposas. Homens de guerra, homens que não tem medo de gigante, homens que não tem medo de valente, homens que não tem medo de exército, homens que não tem medo de demônio, mas mexeu em Ziklag, acabou. Os homens vão apedrejar Davi, vão tacar pedra no rei. Acabou o homem. Mexeu na família, mexeu no castelo forte. Acabou o homem. Ele vai para onde? Para aquele que é o dono das famílias. A perguntar para quem se pode lutar ou não é a maneira que deve. Para aquele que tem poder de fazer todas as coisas. Sabe, tem momentos muito difíceis para nós, irmão, mas só Ele pode fazer. Só Ele pode operar onde a gente não consegue operar. Davi ele vai perseguir, Davi ele vai atrás, sabe, Davi vai recuperar todo mundo bem. E acontece agora uma outra crise na família de fé. Você vai ver que é uma guerra e a gente acha, agora tá bom, vem outra guerra, presbítero Léo. Agora eu estou experimentado, vem uma guerra que tu não experimentou. Te quebra todinho, parece que você perde chão. Peraí, mas eu sou homem de Deus, eu já passei por tanta guerra. Tudo que eu sei é que o Deus que fez, Ele pode fazer outra vez. Isso aí a gente não pode perder o foco. Ele é poderoso para fazer de novo e quantas vezes Ele quiser. Mas cada luta é uma luta e cada guerra é uma guerra. Quando ele vai para a guerra, agora olha a crise na família de fé. Recuperaram, guerrearam. 600 homens, 200 não conseguem lutar nem pela sua casa. 200 homens ficam para trás, presbítero Léo, de tão cansados que estavam. Quem é que não consegue lutar pela sua casa? Aqui a Bíblia não entra na questão. Alguém falar assim: não, mas não quer? A Deus abençoa se quiser, Ele que se levante. Já falei 10 vezes. 200 homens não conseguem lutar pela sua casa. Os 400 vão para a guerra. Sabe o que eu entendo na família de fé? Aqui não é meritocracia. Sabe, não é porque você tem força para lutar que aquele que não tem vale menos do que você. Sabe, eles vão para a guerra para lutar pela família de quem não conseguia lutar pela família. Família de fé, ela se levanta para lutar por aqueles que estão sem força. A família de fé, ela se levanta para clamar, claro, mediante a orientação de Deus, por aqueles que não conseguem mais clamar, Caponiza Patrícia. Família de fé luta em oração por filhos de pais e mães que já desistiram deles há muito tempo, porque não tem mais jeito ou mais esperança. 200 ficam para trás, 400 vão para a guerra. E a guerra é travada. Eu me pergunto, que tipo de cansaço
faz um homem não lutar pela sua casa? Que tipo de cansaço? Porque eu entendo que de repente se fosse eu, ou o presbítero Fábio, a gente acha que agiria diferente, eu poderia estar morto domingo, carregando a espada assim, mas eu ia para a guerra pela minha família. Tem homem até que tem essa disposição de lutar pela sua casa. Eu quero falar algo para os homens nesta noite. Tenha disposição para lutar pela tua casa. Se não tem, recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Seja qual for o nível de guerra, seja qual for a trajetória, recebe ânimo para lutar por aquilo que vale a pena. Mas o fato é que os 200 não conseguiam lutar. Não sei porquê, o nível de cansaço, de estresse. Eu não sei o que acontece ali da guerra, na peleja, na região. Eu sei que 400 conseguiam, mas por que 200 não conseguiam? Qual teólogo que vai me responder isso aqui? Não sei. Quem sonda o coração do homem é Deus. Quem sabe os porquês é Deus. Mas tem mãe que não consegue lutar pela sua casa. Tem mulher que não consegue se levantar para lutar nem em oração, mas pela sua família. O estresse, o cansaço, a mente já está concatenada. As guerras, a intensidade das lutas são tão grandes. Eu sei que 200 não vão para a guerra. Só 400. Pastor, mas eu tenho a obrigação de lutar pela família de alguém? Dentro da família de fé. Dentro da família de fé. Mas já falamos 10 vezes, 30 vezes. Sabe, o irmão ele não toma tempo, não entra não entra onde tem que entrar. Temos que guerrear. Temos que orar. Pastor, cansa de falar. Temos que continuar falando. Temos que continuar pregando. Temos que continuar orando. Não é fácil. Não é fácil. Tem gente que vem de longe para poder estar aqui na igreja. Nós entendemos que o alimento tem que ser bom. Nós entendemos que precisamos clamar o Deus dos céus, sabe? Mas a vida é assim, irmãos. Não é fácil para ninguém. Não sei porque as coisas acontecem. Mas eu sei que essa selva de pedra vai passar. Eu sei que nós temos destino. Disso eu sei. E isso aí conforta muito o meu coração. Davi ele vai para a luta. Sabe, os 200 homens que tão descansados estavam não puderam seguir a Davi. Ficaram no ribeiro de Besor. O resto saiu para a luta. Aí teve despojo. Voltaram as mulheres. Sabe, voltaram os homens. Aí ninguém se perdeu. Sabe o que é ir para uma guerra? Ninguém morreu. Olha quando Deus está na frente, como é que é, irmãos? Olha quando Deus está na causa. Ninguém. Prejuízo foi só do outro lado. Que guerra que só um lado tem prejuízo? A guerra que Deus está. A guerra que Deus está. Sabe, eles voltam e ninguém se perde. Voltaram e estava todo mundo bem, para a honra e para a glória do Senhor. Mas aí vai dizer a Bíblia no versículo 23, que todos os maus e filhos de Belial, e olha para essa palavra Belial. Essa palavra filhos de Belial também é usada para Nabal, filho da rebeldia. Capítulo 30, versículo 23. Todos os maus e filhos de Belial disseram: olha Davi, rei Davi, dá só a mulher e filho. As riquezas, o que a gente conseguiu não. É só para quem lutou. Sabe, o que a gente conseguiu é só para quem foi guerrear. Entrega a mulher de quem é, entrega o filho de quem é, mas os despojos são dos guerreiros. O despojo é de quem dobra o joelho. O despojo é de quem está cedo ali na porta. Como se fosse uma meritocracia. Como se aqueles merecessem e os outros não. Sabe, mas Davi vai falar, mas quem deu a vitória? Tanto de quem guerreia quanto de quem não tem força. Quem é que dá a vitória? Não é ele? Toda honra e toda glória não é dele? Então Davi fala, não, vai dividir para todo mundo. E agora eu não vejo mais um rei. Não vejo mais um líder, agora eu vejo um pastor. Agora eu vejo Davi agindo como um pastor. Sabe, às vezes a gente acha que porque a gente luta, a gente é guerreiro, a gente tem mérito em alguma coisa. Não tem não. Tudo que somos ou temos é aquilo que viemos a ter, vem de Deus na nossa vida. Vem de Cristo na nossa vida. Família de fé luta por aqueles que não podem. Família de fé insiste naqueles que querem desistir. Família de fé é isso. Tem nossa família de sangue, lute por ela, mas tem a família de fé. Sabe, não, vamos entregar só as mulheres. Vamos entregar só os filhos. O despojo não. Despojo é coisa de quem conquista. Despojo é coisa de quem é guerreiro. Sabe, nós vamos aprender isso. Tem gente na tua família de sangue, sem força para caminhar. Puxa ele junto. Tua conquista também vai ser para ele. Não conseguiu lutar, mas vai ser. Quem está orando é você, mas ele vai ser abençoado também. Quem está clamando é você, quem está na posição é você, mas por causa da tua vida, outros serão alcançados também. O que eles fizeram para ser alcançados? Fazem parte da sua família. Para a honra e glória do Senhor. Sabe, tem gente que já desistiu de lutar. Mas tem gente com muita disposição para lutar ainda. Tem gente que Deus está derramando unção, graça.
Então nós vamos lutar por aqueles que não conseguem mais lutar. Vamos orar por aqueles que não conseguem mais orar. Isso aqui é um apelo que eu faço para a família de fé. Sabe, não julga não. Porque a roda, ela gira, tá? Aquele que tu deixou no meio do caminho, de repente Deus vai usar para te levantar amanhã. Meu Deus. Sabe, aqueles que estão fracos hoje, amanhã falam assim: meu pastor, eu sou contigo e Deus é contigo também. Vamos nos levantar como família de fé. Sabe, olha, fique atento aos sinais. Deus está falando no nosso mundo. Tem muito filho órfão. Pastor, não é mais minha responsabilidade. Ainda é. Olha para alguém e fala assim: ainda é. Presta atenção no que está em som. Ainda é. Que Deus nos ajude. É uma palavra para reflexão. Esse silêncio me assusta. Esse silêncio me assusta. Mas ao mesmo tempo eu sei que Deus está falando nos corações. Você quer como Ele quer, do jeito e da forma. O culto de família é isso. É uma palavra de orientação. Nem sempre é o que queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos ouvir. Cuidado. Sabe, na tua ânsia de guerrear e achar que está fazendo melhor, e claro que está sendo sacanagem. A todo tempo. Cuidado. Na nossa petulância de achar que somos alguma coisa, não é mérito em nós. Todo mérito vem do Senhor. Enquanto Deus nos mandar pregar, pregaremos. Quando Deus mandar orar, oraremos. E faremos também para o homem e glória do nome dele. Vamos orar pelas famílias nessa noite.